Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Sejam muito bem-vindos à edição de número 213 do RH para você Cast. Esse é o nosso podcast para falarmos sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você ama RH, está estudando RH, está pensando em entrar na carreira de RH, talvez esse é o episódio perfeito para você. E antes da gente começar efetivamente o nosso bate-papo com a nossa convidada super especial de hoje, quero só deixar aqui o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, Facebook, Instagram, LinkedIn, é claro. E você vai ver no LinkedIn, por exemplo, que a gente já está alcançando a marca de 270 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights por lá, juntando, claro, o nosso grupo de discussão do RH para você, mais a nossa company page. Então fica aqui o convite para você seguir a gente em todas as redes sociais, entrar no rhpravocê.com.br para conferir todos os conteúdos mais recentes que a nossa equipe de redação, que o nosso time de colunistas tem preparado para vocês, profissionais de recursos humanos, mas também, é claro, fica o convite ainda mais reforçado, digamos assim, para você se conectar com a gente no LinkedIn e buscar conexão comigo, Daniel Consani, e também com o Bruno Piai, que é o editor do RH para você, lá no LinkedIn, porque a gente curte muito quando a nossa audiência, quando os nossos ouvintes buscam contato com a gente por lá, mandam mensagem, a gente troca várias ideias de pautas surgem por lá também. Então, esse convívio e essa conexão é sempre muito bem-vinda. Fiquem à vontade para se conectar com a gente no LinkedIn também. Você já viu com certeza aí no Spotify, no aplicativo de podcast que você estiver usando, ou mesmo no YouTube, que o tema do episódio de hoje é a carreira do RH, né? A gente vai tentar descobrir se RH é uma boa carreira. Claro, tem várias esferas para a gente avaliar, para a gente analisar em que sentido a gente está falando de boa carreira, né? Mas é claro que a gente vai tentar explorar cada uma dessas esferas, cada uma dessas camadas, digamos assim, com uma profissional super competente, super especial, que é colunista, inclusive, eu já citei os colunistas, né? Ela é colunista do RH para você. Estou falando da Melissa Kotovski, que ela é diretora da MCK Educação e Desenvolvimento, mentora de carreira e liderança, professora, palestrante, é uma verdadeira estrategista de carreira e negócios. Eu quero deixar aqui já o meu super obrigado por você ter aceitado participar do nosso podcast de hoje, Melissa, e parabéns pelo seu trabalho e pelos seus textos, porque eu tenho acompanhado as suas colunas do RH para você e tenho curtido cada vez mais cada um dos seus textos. Então, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Bom, obrigada, Dani. Estou bem feliz em estar aqui, com boa parceria, né? Esse tema, gente, eu sou suspeitíssima, Dani e Bruno, porque a minha carreira toda foi pautada e eu digo que iniciou no RH. E são anos muito felizes. Então, já estou dizendo que eu estou suspeita porque, para mim, vale muito a pena. Que maravilha. Então é isso, gente. Tá? Boa. Então, ó, o RH é uma boa carreira e o episódio termina aqui, né, Bruninho? Bom, O meu início de trajetória profissional foi com o departamento pessoal /RH e depois eu migrei para o jornalismo para agora voltar para o RH fazendo jornalismo de RH. Mas a Melissa que vai dizer aí se eu fiz uma boa escolha ou não, se eu devia ter continuado no RH. Vamos ver aí se eu termino o episódio ainda querendo ser jornalista ou querendo voltar pro meu primeiro cantinho do RH. Não, mas brincadeiras à parte, como o Daniel falou, Melissa, incrível ter você no nosso time de colunistas. Obrigado também pela participação aqui no podcast. Bom episódio para todos nós, tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos nessa. Olha, faz 20 anos que eu trabalho com conteúdo voltado para recursos humanos e, obviamente, nesse tempo todo eu já ouvi várias histórias de profissionais de recursos humanos contando como entraram ou caíram, entre aspas, né, caíram de paraquedas na área e tudo mais. Então, RH é uma daquelas profissões
que boa parte das pessoas que estão na área não necessariamente escolheram estar em RH, né? Naquela coisa de, eu tinha 12, 13 anos de idade, eu sonhava em ser RH. Não é necessariamente assim, pelo menos de acordo com a minha experiência e as centenas ou até milhares de profissionais de RH com quem eu conversei nessas últimas 2 décadas, mas eu percebo também que esse cenário tem mudado e os pontos de atração para as pessoas, para os profissionais, para a área de recursos humanos, para atuar, né, para sentar numa cadeira de executivo, de profissional de RH nas empresas, tem se tornado mais apelativo, tem tido mais apelo, tem se tornado mais sexy, digamos assim. Então, eu vejo cada vez mais pessoas entendendo que o RH é uma função bastante nobre dentro das organizações, e de fato muito menos processual do que costumava ser, quando a gente falava do DP e etc e tal. Então, há uma junção, na minha visão, Melissa, e aí já convidando você para dar a sua interpretação também, para a gente começar essa conversa no se o RH é uma boa carreira ou não para se escolher, porque eu tenho a impressão, Melissa, de que, com o passar do tempo, uma junção de propósito com um cargo que efetivamente faz diferença na vida das pessoas e dos negócios tem sido um atrativo interessante para quem quer atuar em RH, e é isso que eu tenho percebido. Como é que você tem visto esse cenário também? Essa colocação que você põe do propósito, eu acho que faz muito sentido, Dani, porque eu vejo muitas vezes pessoas caem no RH, mas as pessoas que ficam é porque elas entendem uma causa, elas entendem uma missão, elas têm um porquê muito bem definido, não é o que eu faço, e sim o porquê eu faço. E hoje, quando a gente fala em carreira de RH, ela não é só aquela carreira do CLT, aquela formal, aquela tradicional. Bruno, para mim, você está dentro dessa carreira de RH escrevendo, Dani, eu, de formatos diferentes. A gente está falando sobre isso, a gente vive nesse mundo. Então, o profissional da RH, na minha percepção, porque hoje a gente fala de o futuro do trabalho é cada vez ser mais multicarreira. Dani me perguntou quais os meus papéis, tem vários papéis. E todos, para mim, foram baseados na educação, originadas do RH. Quando eu entrei no RH, eu entrei como auxiliar administrativo em recrutamento e seleção, uma das minhas primeiras linhas. O meu sonho, o que eu queria fazer, minha causa, era ir para o treinamento. E a partir daí que eu fui para outros papéis. Então, muitas vezes hoje, com a forma que a gente tem de trabalho, de carreiras, porque a carreira não é só de uma forma, a gente tem profissionais que trabalham numa empresa dentro do RH e são influencers em redes, conteúdos, são palestrantes, geram. Então, o formato da carreira hoje está muito particular, não é uma só. A gente tem pessoas que são destaques na área de recrutamento e seleção, outras na área de treinamento, outras em benefícios. Então, o que eu acho muito lindo dentro desse desenvolvimento todo, que anos atrás não se tinha, a Dani falou aí 20 anos, não se percebia, ela era muito mais estanque, né? Acho que seria uma palavra, ela era muito uma coisa só, e hoje não. Antigamente eu ouvia falar isso há uns 10, 15 anos, gente, que um dia o RH seria estratégico, hoje é quase uma necessidade. Nem todos são, mas hoje cada vez mais é necessário que o RH tenha voz, busque essa voz, conheça de estratégias, conheça do negócio. Então eu vejo que é constante essa mudança. Por isso que tem um potencial de crescimento enorme para os profissionais. E uma das coisas que eu escuto muito nas empresas é que é difícil encontrar ótimos profissionais, bons profissionais. Então, o que eu percebo? Até escrevi um artigo que falava muito disso. Tem um cenário onde tem profissionais que buscam autonomia, buscam várias coisas, e tem um cenário que as empresas clamam por profissionais que têm protagonismo. Então, olha, em algum momento isso vai ter que se conectar, isso precisa se conectar. Então, eu vejo que é um momento, após pandemia, a partir da pandemia, o RH ele começou com um outro olhar, com uma outra visão. E o profissional que captou isso, que está se desenvolvendo, está estudando, ele vai surfar uma onda muito boa, já está surfando. Boa, Bruninho? Melissa, Fica bem claro que nós somos clubistas para falar de RH. Né? A gente é apaixonado pelo RH, a gente acompanha o dia a dia do quanto ele está se tornando mais
protagonista, mais estratégico dentro das empresas. E eu sempre tento tomar um cuidado para que esse clubismo ele não se transforme numa bolha que se distancie muito da realidade. Eu gosto quando o Dan fala, por exemplo, né, que muitas pessoas caem de paraquedas no RH. Hoje eu interpreto isso de uma forma positiva, dentro até de uma certa romantização que a gente tem na troca, no envolvimento, na produção do conteúdo, mas quando a gente sai um pouquinho dessa bolha, aí eu já não romantizo tanto esse cair de paraquedas no RH. Porque o cair de paraquedas, muitas vezes, ele está atrelado ao não é o que eu queria. Eu me apaixonei, mas não é o que eu queria. Porque o RH ainda tem muitos tabus. Então, muitas pessoas ainda têm aquela visão do RH que ele só é operacional, aquele RH que você vai fazer uma formação para aprender a mexer num sistema, para aprender algumas questões legais aí de benefícios, de contrato, de rescisão e tudo mais. Algumas empresas ainda tratam o RH como aquele setor do medo, né? Quem entra na sala do RH não sai mais como empregado, então ainda existe um pouquinho essa mística. Então eu vejo que muitas pessoas que vão para o RH, por exemplo, uma formação num curso de psicologia, as pessoas vão porque elas querem clinicar. E o RH é o que mais abre portas hoje para o profissional que faz esse curso, mas normalmente não é a primeira opção dele. Então eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente quebrar esses tabus, o que as pessoas hoje encontram no RH? Poxa, ainda há alguma realidade nesses, entre aspas, estereótipos, ou não? Hoje, com essa mudança de um RH mais estratégico, hoje quem vai para o RH tem uma carreira totalmente diferente do que era anos atrás. Então, hoje você tem um desenvolvimento mais consolidado, hoje você consegue assumir mais responsabilidades, não só técnicas, mas também responsabilidades que vão te desenvolver como um profissional no sentido comportamental e tudo mais. Enfim, então eu queria que que você trouxesse um panorama para que a gente mostrasse que o RH não é só cair de paraquedas. Se você quiser o RH hoje, o RH vale a pena. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas nuances. Boa pergunta, inclusive, Bruno. Adoro essa questão do não romantizar, gente. É importante isso. A gente tem algumas variações aqui. Primeira delas, questão da cultura da empresa que eu estou inserido, o porte, o tamanho da empresa. Tem empresas que eu já acompanhei que é puramente o DP. Ela tem um grande foco no resultado, nessa operacionalização. Tem RH que ainda eu encontro, que eu já fui trabalhar até para desenvolver isso, que é aquele tirador de pedido. Ele só faz aquilo que se pede. Então, existe isso. Da mesma forma que a gente encontra esses desafios, às vezes o desafio, um dos grandes que eu vejo em alguns portes de empresa é o empoderamento da RH. Isso eu fortaleço muito. Às vezes as empresas, um exemplo, me contratam para fazer um treinamento X, o RH está fazendo todo o trabalho, desde o desenvolvimento, o briefing, teve participação de diretoria, mas quem está tocando é o RH. E muitas vezes esse RH não quer fazer a abertura do treinamento, por exemplo. E eu vejo que quanto mais o RH aparece, quanto mais ele demonstra os seus trabalhos, mais ele vai ganhando voz. Então, sim, a gente tem desafios, muitas vezes, desse RH ser ouvido, se sentir pertencente, de sentar na mesa de negociação, na mesa estratégica. Só que também existe o desafio de pessoas estarem preparadas para isso e lutar por essa voz. Muitas vezes, e não é só no RH, muitas vezes essa oportunidade de voz não vai chegar, eu preciso buscar essa voz. Então, um dos pontos importantes é a preparação e me fazer ser ouvido. Uma coisa que eu aprendi muito cedo dentro do caminho do RH é que a alta direção, de lideranças acima de mim, entendiam mais sobre negócio de uma forma numérica, de uma forma mais conceitual, mais tangível. E o RH eu entendo que precisa aprender a falar essa linguagem dos negócios, tangibilizar algumas coisas, colocar em gráficos. Isso vai ser importante para conseguir adaptar essa leitura, fazer essa leitura. Então o RH tem ótimas oportunidades. Essa semana passada eu conversei com uma pessoa que chamou para fazer um trabalho e ele tem o desafio de implantar várias coisas de gestão de pessoas.
É um trabalho grande, mas ele tem uma oportunidade para a empresa e para a carreira muito boa. Então, a gente precisa entender claramente o que eu tenho dentro desse negócio, qual é a cultura, isso vai fazer muita diferença. A gente tem empresas que têm uma cultura aberta ao desenvolvimento de pessoas. Tem culturas que elas são muito mais resultados. Então, por isso a base para um RH, e eu não estou nem entrando num RH tão estratégico assim, tá? Eu estou entrando num RH que consiga dar um resultado, consiga fazer um trabalho. Ele tem que entender o negócio e a cultura. A partir daí, a gente em algum momento aqui vai falar de habilidades, ter habilidades de saber negociar, saber se vender e construir esse espaço. Isso eu vi em vários que eu trabalhei, para mim foi a mesma linha, eu tive que construir o espaço de voz, porque não tinha. A primeira empresa, e geralmente é assim, e ainda acontece infelizmente, gente, precisa cortar custos a empresa, corta treinamento, às vezes corta equipe de RH, infelizmente acontece isso ainda. Então a gente não pode entender que não existe desafio, por isso que eu falei que tem a ver com uma causa, com uma missão, falando de carreira, o profissional tem que entender muito o que ele quer, quais são os caminhos que ele deseja, quais são as suas competências para saber lidar com esses desafios. Então a gente tem desafios, e também tem várias oportunidades. E eu vejo que a maior é ajudar a alta liderança a entender o valor que o RH tem. Se o profissional de RH não sabe disso, não é claro para ele isso, dificilmente ele vai conseguir mostrar, vender essa ideia para as pessoas acima dele. As pessoas que têm o poder vão pensar de caneta, sabe? Que pode liberar mais verba. Desde 2019, 2020, depois da pandemia, o RH é uma das áreas que está cada vez mais recebendo mais investimento, seja para plataforma, seja para questões de tecnologia, seja para treinamento. Então, muitas vezes, não esperar que venha da empresa. Busca isso, vende, mostra para a tua empresa. Vai ganhar não? Vai ganhar não. A gente trabalha com pessoas, não trabalha só com resultados. Então, a partir do momento que eu entendo que existem algumas crenças limitantes no RH. Uma delas é essa questão de eu tenho que ser passivo muitas vezes, eu tenho que esperar que me enxergue, eu tenho que esperar que me chamem. E eu vejo que precisa ser o contrário, eu tenho que ser, hoje se fala muito no protagonismo, o RH ensina e ajuda a desenvolver a carreira de outras pessoas. Só que quem que desenvolve a carreira da pessoa do RH? Então, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que é: a nossa carreira é nossa, a sua carreira é sua. Se você não tem esse ato de coragem, como diz a Brené Brown, né, uma autora que eu gosto muito, dificilmente você vai explorar, fazer com que aquele problema vire uma oportunidade do teu crescimento e da tua área. Boa. Melissa, eu acho que essa é uma deixa muito boa, perfeita, na verdade, para a gente falar justamente sobre habilidades e competências do profissional de RH do presente, não do futuro. Né? A gente já falou bastante sobre RH do futuro, mas acho que a gente precisa falar do RH do presente, digamos assim, e das habilidades e competências necessárias hoje. Quando a gente sai dessa dicotomia de anos atrás, entre o RH operacional e o RH estratégico, aquele que faz diferença no negócio, aquele que é simplesmente tirador de pedido, como você falou, ou processual, alguma coisa assim, eu acho que a gente chega hoje, é claro que a gente está falando de um mercado muito heterogêneo, o mercado brasileiro é muito grande, de fato tem empresas em estágios muito diferentes, mas é óbvio que a gente está falando aqui de um cenário um tanto mais sofisticado, né? Um pouco mais elaborado do ponto de vista do preparo mesmo, né? Da qualificação desse profissional de recursos humanos, que é uma das bandeiras principais do RH para você, né? Ajudar a posicionar o profissional de RH como protagonista nas organizações, aquela pessoa que de fato também não é só sentar à mesa com a alta direção, é de uma forma ou de outra ditar as regras, né? Quer dizer, ajudar, influenciar como os caminhos da empresa, os caminhos da organização. Nesse sentido, Melissa, eu percebo que a gente tem falado muito sobre soft e hard skills, e é uma percepção generalizada de que, não, hard skills o RH tem, a gente já masterizou essa parada. O que a gente precisa é focar em soft skills. Mas a minha sensação, e aí vai muito na linha do que você começou a trazer nessa sua segunda resposta, minha sensação é de que também falta repertório em muitos sentidos para o RH, e mesmo de repertório técnico, hard skills, para falar de negócio. E aí, eu estou falando tudo isso para te perguntar,
Se eu sou hoje um RH em começo de carreira ou em meio de carreira, ou mesmo estou pensando em entrar em RH, o que eu devo priorizar na minha jornada intelectual, de formação, de fato, né, de formação de base ou mesmo superior e tudo, para me tornar um RH que vai ser um ótimo executor de tarefas, mas também que vai entender e vai influenciar os negócios. O que eu devo buscar em termos de formação, em termos de especialização e tudo mais, para que eu não caia em RH, mas que eu de fato faça dessa profissão a minha profissão de vida, né? Ou pelo menos por um período da vida. Uhum. A vantagem que eu vejo, gente, hoje, diferente de anos atrás, é que com rede social, com pesquisa, com internet, a gente consegue entender muito mais como é que é a área, como é que é o cenário. Então, primeira base é você estudar a respeito disso. Conhecer o RH, conversar com pessoas que são dessa área. Hoje em dia tem, inclusive, mentorias gratuitas ou pagas. Se você está numa empresa e tem o vislumbre de ir para o RH, conversa com pessoas que são dessa área para ver se é isso mesmo, se aproxima com o teu conhecimento a respeito disso. Aí a gente tem alguns papéis dentro do RH. Eu vou querer ser mais generalista, eu vou querer ser mais realista, ou às vezes eu estou no RH, mas eu quero ter um cargo de gestão. Cada uma dessas posições vão me exigir coisas diferentes. Então, um ponto que eu vejo, amplia o teu autoconhecimento. Isso vai te ajudar muito. Conheça essa área e amplie quais são suas forças. Para cada uma dessas áreas, a gente vai precisar de competências um pouco diferentes. Quando a gente fala no generalista, ele tem uma visão sistêmica muito ampla, ele precisa conhecer ou ter a base de habilidades para várias questões ali do RH, para vários aspectos do RH. Quando você é especialista, você vai se especializar dentro de uma linha. Se a gente está falando de gestão, vou precisar de liderança. Pensar em conhecimento técnico, naturalmente, o profissional vai conhecer dentro da área. Se ele não tiver a base técnica, ele nem se sustenta na área, então ele vai precisar conhecer. Qual que é o grande diferencial dele? Algumas competências chaves para aquilo que ele precisa fazer. Então, se ele quer cargo de gestão, por exemplo, ele vai ter que se especializar sua comunicação, seu poder de influência. Hoje, quando a gente fala em formação, uma das perguntas que sempre me vem é qual é a formação do profissional de RH? E tem várias, já encontrei várias, gente, desde pessoas, gerentes, diretores que são engenheiros, como administradores, pedagogos, psicólogos. Então, qual tua parte dentro disso? O que você gosta mais de estudar? E independente dessa linha, você vai precisar entender tanto de pessoas para se destacar, tá? Tanto de pessoas quanto de negócios. Porque muitas vezes vai ser o RH a conexão dessa conversa, que muitos líderes técnicos, se eu estou falando de uma indústria, que são formações muito mais técnicas, ele tem muito mais traquejo quando ele fala de resultado, de processos e de metas. E muitas vezes essa ponte, esse ensinar os líderes a fazer a gestão com pessoas, é uma força muito grande que o RH tem. Eu falo em formações de liderança, a gestão de pessoas, que eu até prefiro trocar, gente, para mim não é gestão de pessoas, é com pessoas. A gestão com pessoas, ela é feita, não é feita pelo RH, ela é feita pela liderança, com a ajuda do RH, que pode trazer informações, conhecimentos, dados, indicadores, novas visões de mercado, porque ele é especialista nesse contexto, mas é uma questão conjunta. Então, a gente pode ter várias formações. A minha formação é em pedagogia. Eu entrei no RH primeiro, vislumbrava treinamento, fui estudar pedagogia para trabalhar com educação corporativa. Então, assim, cada um tem uma roupagem. Tem pessoas que talvez estão fazendo administração, psicologia, que vão para essas áreas. Tem pessoas que já estão no RH ainda, não têm formação. Então, existe uma amplitude muito grande. Depende muito a carreira é individual. O que eu quero dizer? Ela não é mais tradicional. Eu me formo nisso e faço isso. Hoje tem um aceite de outras visões, até pela uma questão de diversidade. Quanto mais diversidade de olhares, melhor essa roupagem. Vai existir conflitos, mas existe muito mais criatividade e inovação. Então, existe um espaço no mercado para essa inovação. Ô, Melissa, a gente tem um outro podcast aqui no grupo, que é o On Top, que é um podcast mais voltado ao top of mind de RH,
E eu conversei com o Alexandre Waklawowski, ele também é um dos colunistas da RH para você, ele participou de um dos episódios. E a gente estava batendo um papo sobre mercado, sobre consumo, e um ponto que ele trouxe é que um desafio que a gente tem hoje é o fato de estarmos vivendo com 5 gerações diferentes, talvez um fenômeno que a gente nunca passou antes. Então, a gente tem uma pluralidade de perfis muito grande dentro das empresas, que exigem que a gente atue de maneiras diferentes, de maneiras personalizadas. E o RH ele tem uma particularidade em relação a muitas outras áreas, que é, principalmente quando a gente pega o RH mais estratégico do que operacional, que é o desenvolvimento das habilidades comportamentais e não necessariamente das habilidades técnicas. A gente tem por hábito, acho que na grande maioria das carreiras, quando a nossa capacitação depende só de nós mesmos, a gente foca nas habilidades técnicas. Poxa, vou aprender a mexer no software, vou aprender a mexer com IA, eu quero entender o técnico da minha profissão. E eu vejo que são poucas as pessoas que saem da casinha para entender que, opa, eu também preciso investir no meu comportamental. Um curso, uma mentoria para desenvolver a minha inteligência emocional, a minha resiliência, a minha capacidade de empatia, comunicação, como você bem trouxe. E eu vejo muito isso como um desafio hoje na capacitação. Então, como que a gente planta essa sementinha, não só em quem já é um profissional consolidado de RH, mas também para quem está começando a sua formação, de entender que, olha, para você ser um profissional hoje bem-sucedido de RH, não adianta você focar num técnico. Talvez um técnico que exista cada vez menos na área de RH. O que é o técnico da RH hoje? Talvez uma análise de dados, mais uma coleta nesse sentido, não mais aquele técnico de mexer com a folha, de pagar os benefícios. Então, até o técnico da RH mudou. Então, como que a gente planta essa sementinha para que as pessoas entendam que, olha, hoje a minha formação, a minha capacitação no RH exige que eu trabalhe as minhas soft skills. Não adianta só eu fazer curso, mentoria, investir em técnico. Como a gente muda um pouquinho também essa cultura para que as pessoas entendam a importância desse tipo de habilidade? Eu vejo, Bruno, que tem uma questão também de geração. Eu vou dizer por mim, a minha geração, ela se formou muito em estudos técnicos para depois pensar no comportamental. Talvez eu fuja um pouquinho dessa linha porque eu fui da linha de comportamento, né, desde o começo ali da carreira. Mas é muito comum os profissionais formarem-se primeiro tecnicamente. E está tudo bem. O que eu percebo? Gerações com mais idade, eu percebo que em algum momento eles começam a sentir que só o conteúdo técnico não está dando certo. Eu escuto muito líderes, e muitas vezes os líderes falam, gente, eu tenho informação disso, daquilo, MBA, não sei o quê, mestrado, às vezes até mais estudo, mas não consigo entender por que a pessoa não está motivada. Então, o conhecimento, para mim, essencial, aquele conhecimento técnico, é de comportamento humano. Porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas. E eu não estou querendo romantizar, tá, gente? Eu estou entendendo que se eu chego num patamar de analista de RH, gestão de RH, coordenação, alguma coisa, eu já tenho um conhecimento básico, técnico que funcione. Mas a partir do momento que o pipeline, eu começo a subir no pipeline, nos níveis de liderança, por exemplo, primeiro ali é a liderança de si. É qualquer pessoa que não tem um cargo hierárquico tão grande de liderança. A partir do momento que eu chego ali, eu vou entender que não depende mais só de mim. Eu preciso dos meus parceiros. Quando eu não tenho nenhum liderado, mas sou parte de uma equipe, eu tenho meu líder, eu tenho meus parceiros. Então, a gente não constrói sozinho. Então, a gente vai entender que tudo isso é soft skills. Hoje, cada vez mais, pesquisas do Fórum Econômico Mundial, ele traz várias competências que eles analisam nas médias dos anos, cada vez mais aparecem competências de soft skills e não de características somente técnicas. Então, o mercado mudou, porque as pessoas mudaram. A forma de fazer negócio mudou, a forma de se trabalhar mudou. Hoje a gente está aqui numa conversa, cada um está num canto e a gente está aqui. Ou seja, isso muda a forma de trabalho. Então,
pode mexer na parte técnica, ou seja, eu tenho que conhecer de um sistema, só que não adianta eu conhecer o sistema se eu não sei me comportar frente a ele. Eu não sei trabalhar com as pessoas junto a um sistema. Então eu vejo que é uma realidade que, por mais que uma pessoa seja muito técnica racional, ela já sentiu, nem que às vezes não é tão consciente, sabe, Bruno? Ela sente uma dificuldade, mas ela não sabe o quê. Daí ela vai lá e procura mais uma pós de gestão de alguma coisa, de ferramentas disso e daquilo, só que ela não percebe que o que falta muitas vezes é relacionamento, é network, é realmente o protagonismo, como é que ela constrói isso. Então eu vejo assim, os profissionais que ainda não foram buscar isso, em algum momento ele vai sentir cada vez mais. Porque por mais que o mercado está vendo uma onda tecnológica cada vez maior, dos últimos 2 anos cada vez aumenta mais, não é a tecnologia que vai ser o meu grande diferencial, mas o como eu me comporto com ela. Né? Não é a tecnologia que tira os empregos, mas muitas vezes o como as pessoas não se preparam para essa novidade de mundo do trabalho. Então, comportamentos, competências emocionais, socioemocionais são altamente necessárias, até para que eu consiga me destacar. Claro. Melissa, quando a conversa é boa assim, a gente nem vê o tempo passar e a gente já tá chegando no nosso limite de tempo. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez pela sua participação conosco, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente e com a nossa audiência, e desejar muito sucesso para você. Bom, obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Realmente passou rapidinho, adorei a gente compartilhar. Espero que tenha sido útil. Quero deixar como dica, olha, sempre busque o que você busca, né? Se prepara para o RH, você pode trabalhar o impacto em muitas pessoas. Acho que o que mais me cativa nesse mundo do RH é que o trabalho bem feito de RH impacta negócios e pessoas. Então é um movimento muito importante, o mundo precisa disso. Que maravilha. Bruninho, obrigado por ter participado hoje também comigo aqui. Muito bom, gente. Eu acho que se alguém ainda estava em dúvida se iria ou não para o RH, assistindo a nós, como eu falei, os 3 clubistas de RH, apaixonados por RH, defensores de RH, não terá mais dúvida, mas acho que vale reforçar que, também por tudo que a Melissa trouxe, como ela bem pontuou, é uma carreira cada vez mais em desenvolvimento, uma carreira cada vez mais que recompensa, que acolhe, que faz a diferença. Então é muito bacana todos nós, e quando eu falo todos nós, não só nós 3 aqui, mas quem está nos acompanhando aqui agora, o nosso público, todo o nosso ecossistema, é muito bacana ver como todo mundo está envolvido de alguma forma para consolidar cada vez mais o RH, e fico muito feliz da gente poder ajudar de alguma forma a potencializar esse movimento. Melissa, muito obrigado pela participação. Obrigada, gente. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Eu e o Bruno Piai, editor do RH para você, conversamos com a Melissa Kotovski, diretora da MCK Educação e Desenvolvimento, mentora de carreira e liderança, professora, palestrante e colunista do RH para você. Antes de eu finalizar, eu quero só deixar aqui, claro, o recado para você assinar o feed do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube. Você pode se inscrever no canal do RH para você. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo ou do YouTube. Mas vocês sabem que a gente tem esse encontro marcado a cada quinzena, segunda-feira sim, segunda-feira não. A gente tem novo episódio na área, justamente para que a gente tenha uma ótima semana e uma ótima quinzena. Portanto, eu desejo a você uma excelente quinzena. A gente se vê no próximo episódio de número 214 do RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.